Saudações, gente bonita, Mestre Leiber falando em Goiás, 8h45 da manhã, 21 graus, tá um dia bonitaço, olha só. Que lindão, que dia bonito. Bom, vamos aproveitar e dar continuidade ao vídeo que a gente gravou entre ontem e hoje sobre os principais aviões da Força Aérea Russa. Aí amanhã, tudo dando certo, a gente vai produzir alguma coisa sobre os helicópteros, quadricópteros e mísseis de aviação, porque a Força Aérea Russa faz parte da Força Aeroespacial Russa. A Força Aeroespacial Russa, além da Força Aérea, tem a divisão de mísseis e, bom, ela é bem complexa, então nós vamos gastar alguns dias para falar de tudo. Ok, mas a nossa preocupação agora, além de aproveitar esse dia lindo, porque Carvalho, né, tá um dia bonito, a gente não pode ser imune a dias bonitos, senão a vida nem vale a pena. Aquela casa lá, ela é construída num lugarzinho, então, na encosta do morro, pro cerrado, que bom, aquele seria um local que eu amaria viver, cara. Porque assim, aquela casa tem um lote, tem um quintalzinho, a vista da cidade é ótima, nas costas só tem o matinho, né, só tem o cerrado. Engraçado, eu fico muito animado em dia assim. Eu não sou o maior amigo do sol, mas igual tá agora, gente, tá um vento fresco, agradável, choveu a noite inteira, sabe, uma chuva fina, não foi uma chuva assim que, mas foi agradável. Olha lá a casinha, ó. Aquela casinha ali, muito bem posicionada, né? Muito bem posicionado. Um lugar aquele dá até pra você criar umas galinhas. Você deixa elas no mato, saracoteando. À tarde você pega elas e volta. Olha o que a gente pensa. Mas vamos lá. Inclusive porque eu tomei meus remédios e ainda não comi nada. Se eu fosse na padariazinha, eu perderia tempo. E eu gastei muito tempo editando um vídeo. Nem ficou assim, oh meu Deus, que obra de... Não é porque as pessoas gostam daqueles vídeos que mostram os aviões subindo, descendo, fazendo pirueta, lançando míssil. Mas meu objetivo é geopolítico, então, né, não é a minha especialidade, o meu foco. A questão das armas é porque, bom, elas são matéria-prima de guerra, né? E guerra é política por outros meios, então se é política, nos interessa. A solução é ser política, mesmo que seja por uma guerra. Vamos lá. Nós falamos no vídeo anterior das principais armas, aeronaves, né, da Força Aérea Russa. E ficou engraçado, eu não falei, agora que eu tô vendo, eu não falei do Sukhoi Su-57. Simplesmente não falei, agora que eu tô vendo. E o Sukhoi Su-57 é a arma mais moderna do arsenal russo atualmente. É um caça de 5ª geração. Mas a Federação Russa tem o que? Uns 20 deles só. Então, como foco, vou só me justificar. O foco é capacidade tática e operacional. Se houvesse muitos, seria interessantíssimo, né? Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Sukhoi Su-57, apesar de ser poderoso e tal, há poucos dele, e ele só consegue levar uma versão leve do Kinjal, né? Não é a versão principal. E apesar de ser poderoso, bonito, essas coisas e tal, se você pensa tática e operacionalmente, o MiG-31 e o Tupolev Tu-22M e Tu-160 são muito mais... E o Beriev também, Beriev 100, eles são muito mais interessantes, Beriev 100.
E deixa eu explicar por quê. Eu acho que essa é uma ótima maneira da gente começar. Primeiro, porque eu não coloquei o Sukhoi Su-57 entre os principais. Poucas unidades, já falei. E do ponto de vista tático, ele é substituível, certo? Quando houver uns 50 deles, aí sim, aí taticamente e operacionalmente, eu acho que é o que é mais importante, ele vai ser uma potência. Ele tende a substituir, de certa forma, o MiG-31. A questão, e aí a gente volta sempre no MiG-31, é que o MiG-31, cara, ele voa 25 mil metros de altura. Os outros 15, 18 mil. Então tá 7 km acima da concorrência, né? A velocidade dele é enorme. Ele faz 3.000 km por hora. Os outros custam fazer 2.000. Então, substituir o MiG-31, tanto que os russos, na verdade, nem tentam. Nem tentam, cara. Porque pensa, o MiG-31 na versão K leva quinjal. Que o Sukhoi Su-57 tem que ser adaptado para levar. O 31 leva de boa. Ele voa por 6.000 quilômetros. O alcance operacional de combate é 3.000 quilômetros, o que é extraordinário, é praticamente um Tupolev. Ele voa 25 quilômetros de altura, a ponto de enxergar a curvatura da Terra. A velocidade dele é enorme. Lembrando, o quinjal é um míssil que você lança do ar. Então, quanto mais rápido for a plataforma de lançamento, quanto mais alta ela tiver, mais eficiente é o lançamento. Certo? Então, considera tudo isso. E na real, sobretudo se você considera também que existem centenas de MiG-31, o MiG dá um pau no Sukhoi Su-57. Porque eu entendo os nossos irmãos mais jovens, super empolgados com tecnologia. O 57 é isso, 57 é aquilo, ele cara. Mas do ponto de vista tático e operacional, ele tem que comer muito feijão com arroz para ser um MiG-31 da vida. Não vai ser, não vai acontecer. MiG-31 é barato. Os russos estão familiarizados, ele é de fácil manutenção. Existe ampla mão de obra e equipamento disponível para isso. Peças sobressalentes. Ele é perfeito. Você pensa o seguinte. As versões mais modernas do quinjal fazem 2.000 quilômetros. O MiG faz 3.000. Pode chegar a 5.600 em determinada circunstância, se ele for abastecido. Traduzindo, o MiG chega nos Estados Unidos, se for preciso. Certo? A combinação MiG mais quinjal certamente chega nos Estados Unidos, se for necessário. Para não falar no Japão. Né? Porque quando a gente chega nos Estados Unidos, deixa eu explicar uma coisa para vocês de geografia. A gente tem que lembrar sempre que a Terra é curva. Certo? A Terra é curva. A Terra é redonda. Perfeito? A Terra é redonda. É um globo. Isso quer dizer que quando a gente pensa nos Estados Unidos, eu sei que o normal é tentar calcular a distância entre o ponto mais ocidental, Kaliningrado, e as cidades mais orientais dos Estados Unidos, do tipo Washington ou Nova York. Né? Ok. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você pega o extremo leste da Federação Russa, Anadyr, Petropavlovsk-Kamchatka, Vladivostok, eles são bem perto do Alasca e não estão tão longe assim da Califórnia. Então, partindo de Petropavlovsk-Kamchatka, que fica a leste de Vladivostok, é mais fácil chegar em Los Angeles do que partindo de Kaliningrado se chegar em Washington, Nova York.
Então a gente tem que lembrar que a Rússia ocupa 11 fusos horários desse planeta. Ela é muito extensa do ponto de vista leste-oeste. E a gente tem que lembrar também que a costa oeste dos Estados Unidos está muito mais perto da costa leste da Federação Russa do que a costa leste dos Estados Unidos está da costa oeste da Federação Russa. Traduzindo, é mais próximo, mais rápido e mais fácil atingir os Estados Unidos pelo oeste do que pelo leste, do ponto de vista russo. Isso deixa Los Angeles, São Francisco, Seattle, onde tem depósitos importantes de armas nucleares, ao alcance dos russos. E aí eu não estou falando de usar Tupolev. Tupolev é uma arma excepcional, é um avião extraordinário. A versão 95 voa 7.400 km. Mas ele é lento. Tupolev é Mach 0.75. O MiG é Mach 2.8, como diz, 3.000 km por hora. Então é difícil, realmente muito difícil superar o MiG do ponto de vista tático e do ponto de vista operacional. Porque do ponto de vista tático ele pode ser usado na prática contra praticamente todos os alvos que a Rússia necessita. Não Texas, ou St. Louis, ou Minneapolis. Talvez Minneapolis, se for pelo Ártico, que é outra coisa que a gente tem que considerar. A Rússia é banhada pelo Ártico. Então, se você pensa que uma solução, ao invés de ir pelo leste e pelo oeste, é simplesmente seguir pelo norte, no caso, atravessa o Ártico e entra pelo Canadá, e aí cidades como Boston e Minneapolis estão na alça de tiro, cara. Certo? Então, seguro dos Estados Unidos, que não está ao alcance de MiG-31, Nova Orleans, o Texas, St. Louis, perdão, St. Louis, que é o centro mesmo dos Estados Unidos, o restante, mas todo está ao alcance. E outra, a gente vai falar provavelmente depois da manhã dos mísseis táticos. Não vamos falar de míssil estratégico, porque nós não vamos falar do míssil estratégico, porque o míssil estratégico é feito para não ser usado. Para que você tem uma Vanguard? Para que você tem um RS 26 Yars ou um Sarmat? Para não usar, cara. Você faz esses mísseis para não ter que usar. Essa é a lógica deles. É a lógica por trás deles. Então, são mísseis estratégicos, certo? Então, não vou gastar minha saliva, ao menos não por enquanto, falando sobre isso. Nos interessa tático e operacional. Por quê? Porque eles vão ser utilizados, certo? Então, eles fazem a diferença. E aquilo que eu falei, a capacidade de dissuasão nuclear é uma faca de dois gumes. Veja o caso do Estado de Israel. O Estado de Israel tem armas nucleares, ok? Aí a gente analisa isso, porra. Israel tem armas nucleares, mas vai usar contra quem? Porque até um comentarista falou, Israel tem armas e tem mísseis que podem levar essas armas até a Europa. Primeiro que isso é mentira, não tem. O grande problema de Israel é exatamente esse. Não ter os mísseis. Os mísseis que Israel tem são de curta ou curta média distância, perdão. Então não são muito úteis. A verdade é essa. Eles não podem simplesmente ameaçar a Europa. E outra, aí vem o ponto. Tá, Israel ameaça a Europa. Vamos nos lembrar que a França também tem armas nucleares. Certo? Peraí, deixa eu comprar verduras, né? Para alimentar bem é importante para o diabético. Eu não sei o que cada pessoa
toma como riqueza. Eu sinto que eu venci quando eu consigo comprar queijo. E eu comprei um queijinho. Ó, que queijo, mas eu comprei um queijinho. Então eu saio muito feliz. E bastante verdura, porque nós, as pessoas com diabetes, temos que entrar na verdura, né? No bom sentido, pelo amor de Deus. Enfim, voltando à nossa análise. E nesse sentido, pelo qual o MiG-31 continua... Nossa, eu vou ter que realmente achar um lugar para comer logo, senão eu vou dar uma sapetuca. Que o MiG-31 continua sendo a principal arma da Força Aérea Russa, pela versatilidade. Ele é muito versátil. Ele é simples, ele é relativamente barato, e ele tem características que o tornam muito difícil de ser abatido, né? Ele consegue levar a R-37M. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Amanhã nós vamos falar sobre isso, sobre os mísseis de aviação, os mísseis táticos. O R-37M é uma coisa que, de verdade, gente, ele está muito além de... O conjunto Sukhoi Su-57, aí amanhã sim nós vamos falar do Sukhoi, porque ele forma um conjunto com o R-37M que é imbatível. É imbatível. É 100% de abate. Se levanta um Sukhoi com dois R-37M, um Sukhoi Su-57, você pode ter certeza que 2 aviões vão cair. Certo? Mas o conjunto MiG-31 R-77, que o R-77 também é um míssil ar-ar hipersônico, né? Não faz Mach 6, mas faz Mach 5. É poderosíssimo. Também é outro, e assim, tem a questão da distância, né? O R-37M faz 400 km, o R-77 faz 200. Então, se você está na alça de mira de um MiG-31 equipado com R-77, você tem, quando muito, 5, 10% no máximo de chance de escapar. Não interessa o avião que você seja. F-22, Raptor, J-20, não faz diferença. Se é um Sukhoi mais R-37M, você caiu. Você já era. Mas, mesmo considerando a combinação MiG-31 R-77, as chances de quem está do outro lado são muito pequenas. Então, assim, cara, uma arma que pode ser equipada com S-77, com Kinjal, com RA-101, RA-102, é uma arma, cara, que é muito difícil de você conseguir enfrentar. Considera que a Rússia tem centenas. Então, tática e operacionalmente, o MiG-31 é pau para toda obra, e um pau eficiente. Sabe, a madeirada canta se você estiver enfrentando um desses. Aí você pode criar o F-22 bonitinho, mas aquela porcaria custa mais de $1 bilhão, cara. É impraticável. É impraticável. Com o preço de comprar um F-22, supondo que os Estados Unidos vendessem, você compra 30 MiG. E qual que é o sentido se o F-22 pode ser derrubado tranquilamente por um R-37M ou com alguma facilidade por um S-77? Não faz sentido. Peraí, gente, deixa eu só recompor minha glicose aqui. Opa. Aqui, ó, gente, nutritivo e saudável. Gente, é os 2 biscoitos que eu mais gosto. Broa de milho e biscoito de queijo. Gosto mais de biscoito de queijo que de pão de queijo. O biscoito de queijo é muito goiano. Eu sei fazer. Na verdade, o meu é até bom. O do Taquiona é melhor. Mas o meu não é ruim, não. E agora que eu comprei um queijinho, eu vou fazer. Eu vou dividir com a minha mãe. Ela pega uma metade e faz pão de queijo, eu pego a outra metade e faço biscoito. Mas voltando.
É nesse sentido que o Sukhoi, por exemplo, o Su-35, Su-34 na verdade, né? E o próprio MiG-35, eles foram construídos bem depois do MiG-31. Só que não tem a mesma capacidade. A verdade é essa. Não voam tão rápido, não voam tão longe, não voam tão alto. Entende? Aí é difícil, né, cara? É difícil concorrer com a arma dessa. Muito difícil. Não dá. Não, ainda bem que eu tô aqui conversando com vocês. Lembrei que a minha mãe me pediu o extrato de tomate. Vou ter que passar no mercadinho. Então, esses caças todos que eu mostrei são mais novos. Tem uma aviônica mais moderna, uma eletrônica mais sofisticada, mas não adianta, né? Não superam em nada do que realmente importa: distância, velocidade, altura, o MiG-31. Agora, em termos de bombardeiro, aí nós temos uma situação muito interessante. O antigão Tupolev Tu-95, ele faz 7.400 km, só que ele é muito lento. É claro que você pode usar medidas de guerra eletrônica para proteger ele, mas não muda o fato de ele ser lento, então ele é vulnerável. De modo que os russos usam ele principalmente para questões internas, né? Países fronteiriços ou dentro do próprio território. A Ucrânia foi atacada algumas vezes por um desses, porque é do lado, né? Não tem muito o que você possa fazer, no caso dos ucranianos. Já, pronto, comprei o extrato da minha mãe, acho que ela vai fazer macarronada. Macarronada não dá pra mim, né, gente? Aí eu comprei uns pedacinhos de peito de frango, um peito de frango, na verdade, né? Eu vou comer frango. Como no dia que a gente for tendo condição, a melhor maneira de controlar a diabetes, além de exercício físico, é dieta, né? E não ficar comendo. Eu guardo a minha cota de açúcares para manga, né? Mas acabou as Sabinas, então a temporada de manga para mim acabou. Agora só tem essas mangas modernosas. Dessa eu só gosto da Palmer. É cara, então não, né? Muito açúcar para pouco prazer. Vale a pena não. O ano que vem, o fim desse ano. Fim desse ano nós estamos em dezembro, ô doido. O ano que vem tem manga de novo. Paciência. Essa flor é incrivelmente perfumada. Normalmente essas flores aqui, né? Mas essa não, essa é bem perfumada. Tá cheia de abelha. Agora nem tanto, mas você ouve as abelhas aqui. Olha lá, ó. Preta. Bastante europeizada. Parecendo com abelha italiana. Bom, meu pai era apicultor, né? Meu finado pai. Criava abelha. Mas voltando ao que a gente estava comentando. Então, a principal força da Rússia não são as forças aeroespaciais, é a marinha. Principalmente submarinos. Mas, das forças aeroespaciais russas, o que a gente vai ver amanhã são os mísseis táticos. Eles acabam sendo talvez mais importantes até do que a marinha. Porque muitos equipamentos da marinha russa são armas estratégicas, ou seja, feitas para não ser usada. A aviação e mesmo a artilharia das forças aeroespaciais russas são táticas, portanto operacionais. Então, dentro daquele contexto que a gente discutiu ontem, de um cenário de guerra da Federação Russa e a Europa,
a liquidação europeia, que seria, o Putin não estava exagerando quando disse que os europeus não iam nem ver, seria principalmente uma liquidação por artilharia. Como a gente já explicou, é o Kinjal, que no caso é a principal ferramenta de artilharia russa, porque ele tem uma capacidade. Ele destruiu bunkers a 140 metros de profundidade. Pra vocês terem uma ideia do poder dele, né? Ele usa várias cargas. O Kinjal usa várias cargas, inclusive a nuke, se for preciso. Mas se ele usar a nuke, ele se torna estratégico. Então não vamos trabalhar com a opção nuke. Vamos trabalhar com a opção termobárica. Se você coloca a termobárica de duplo impacto dentro do Kinjal, irmão, camarada, já era. Certo? E aí é aquilo que a gente disse. Um primeiro ataque devastador, com entre 65 e 70 alvos, você não precisaria de 65 a 70 aeronaves. Lembrando que o Kinjal é lançado do ar. Porque o Tupolev, o 22M, leva 4 de uma vez. Então esses alvos múltiplos, Mon fica do lado de Bruxelas. Então, Bruxelas, o Putin falou, centro de decisão. Então, sede do governo belga, sede da União Europeia e Mon. 3 alvos. Então, o mesmo Tupolev liquida os 3. Frankfurt está próximo de Mannheim. Frankfurt é um alvo de decisão porque está a sede do Banco Central Europeu, que tem que ir pelos ares. E Mannheim tem a maior base dos Estados Unidos na Europa, aquela região. Então lá você pode lançar logo 3 e um para o Banco Central Europeu. Então vários alvos na Europa potencialmente hostil e agressora. Não, hostil ela é, não é potencial, potencialmente agressora. Hostil ela é em realidade. Então vários alvos são alvos múltiplos. Londres, Westminster e os aeroportos de Gateway e Heathrow. Então 3 alvos. Então você tem várias situações em que você já pode aproveitar e fechar a entrada do túnel do Canal da Mancha em Dover. Então você tem uma série de alvos na Europa hostil que pode ser liquidada a partir do Tupolev, que lança 4, que já é o de uma vez. Certo? E os MiG-31 mais o Sukhoi Su-57 liquida aqueles alvos únicos, certo? Certamente, eu até comentei, seria um ataque nessa circunstância realizado provavelmente entre 1h30 e 3h30 da manhã, né? Porque tem que ser simultâneo. Para não dar prazo de reação, tem que ser simultâneo. Então você faria mais ou menos nesse horário, entre 1h30 e 3h30 da manhã, que os caras, mesmo se vissem uma movimentação suspeita de belonaves russas, ficariam com receio, com vergonha de acordar o chefe. Certo? Então seria mais ou menos nesse horário. Aliás, talvez até entre 2h30 e 4h30 da manhã fosse ainda mais favorável. Que é quando o sol está amanhecendo que as pessoas ficam lerdas. Então, talvez os russos escolhessem até de 3 a 5 horas da manhã. Você está muito cansado, seu cérebro começa a falhar, é um ser humano. Certo? Então, esse horário, o primeiro ataque russo, devastador, não estamos falando de nukes, certamente seria um ataque de artilharia. E certamente partiria da aviação. É por isso que nosso primeiro vídeo, que a gente publicou, foi sobre especificamente aviação, dentro do contexto da Força Aérea Russa, que faz parte das Forças Aeroespaciais. Amanhã a gente vai falar de outras ferramentas da aviação russa. Helicópteros, quadricópteros e, claro, os mísseis táticos. Se a gente junta isso, aí já nos 2 primeiros dias a gente já consegue delimitar como seria a primeira onda, num caso de eventualidade entre a Europa e a Federação Russa. Eu nem vou entrar no mérito, que a Europa não tem capacidade industrial, produtiva, de engenharia. A Europa já era. A Europa se acha muito, gente. Ela é muito iludida a respeito de si mesma. Sabe aqueles mentirosos que com o tempo acreditam na própria mentira? É o caso da Europa. Mas a verdade sempre vem bater na porta, a gente tendo vontade ou não. Então, se
os europeus continuarem batendo na porta do diabo, na hora ele vai atender. E ele vai atender de avião. Ok? Até mais, muito obrigado.